Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o que é hipnose. Nós já falamos sobre mitos, né? E hoje a gente tem que dar um contexto sobre o que é hipnose. Esse termo foi cunhado em 1843 por um médico chamado James Braid. Ele já estudava muito sobre mesmerismo, Anton Mesmer, né? Ele foi estudando, ele estava acompanhando aqueles fenômenos, né? A ciência na época, a medicina na época, literalmente estava contra o mesmerismo, apesar de perceber os fenômenos que aconteciam, né? Porém, eles poderiam buscar ali algumas teorias, mas a ciência e a medicina da época preferiram negar completamente tanto o fenômeno quanto a própria teoria da época, que trabalhava com magnetismo e tudo mais. Né? Então, assim, James Braid, ele falou, poxa, está acontecendo um fenômeno aqui. Vamos ver como que a gente consegue contextualizar isso, que teorias que a gente consegue colocar. Né? Então, James Braid foi uma pessoa, assim como outros tantos que estavam estudando mesmerismo, mas ele foi lá e falou, não vou duvidar do fenômeno, ele está ocorrendo. Né? Então, o que seria hipnose? Eu acho que a gente tem várias definições, né, Rodrigo? Várias, a gente vai falar algumas delas. A que eu mais gosto, eu acho que abraça bastante coisa, é quando a gente diz que é um somatório de foco, concentração e imaginação, e eu ponho um quarto ponto, que é a emoção. Né? Muito interessante. Foco, concentração e imaginação. Quando você está no cinema, por exemplo, você está com foco, concentração e imaginação ligados. Mesmo você sabendo que é um filme, que as pessoas estão com maquiagem no rosto, que tem um roteiro por trás, você se permite viver aquilo, não é? Então, eu fui para os Estados Unidos ano passado e eu fui num cinema, sei lá, 7D, como é que eles chamam aquele troço lá. Porque além do cinema normal, tem um óculos de realidade virtual, né? Tem cheiro, tem bolinha de sabão, a cadeira dá choque, etc e tal, e você entra na história, figurativamente, né? Claro. Então, foco, concentração e imaginação, isso explica muita coisa. E quando eu ponho o quarto item e emoção, porque quando você está com esses três ligados, você vive as emoções do filme. Exatamente. Se é um filme de terror, você fica sentindo aquele terror. Se é um filme de suspense, eu lembro que eu assisti O Sexto Sentido, eu juro que eu vi o menino passando atrás de mim, sabe aquela coisa? Você não respira, né? Você fica... Você não respira, então você tá sugestionado com aquilo. Então, foco, concentração e imaginação, acho que é a primeira definição. Eu assisti um filme de aventura outro dia na Netflix, eu acho que eu fiz assim no começo do filme. Só fui respirar quando terminou, porque ele era ação, né, e eu ali todo empolgado, ou seja, estava conectado. Né? Estava conectado emocionalmente. Certo. Né? Então, foco, concentração, imaginação e emoção. E emoção. Tá. Tem mais algum outro item que você acha interessante? Eu acho que uma segunda definição, a definição que parte do pressuposto que a gente tem duas mentes. Alguns dizem demais, né? A mente consciente e subconsciente. Nessa segunda definição parte desse pressuposto que na mente consciente está tudo o que a gente está fazendo aqui agora, a mente consciente é racional, é analítica, é crítica, e a mente subconsciente teria as nossas programações, né? Nossas memórias de longo prazo, nossos hábitos estariam lá. E essa segunda definição diz que entre essas duas mentes a gente tem uma barreira chamada de fator crítico. Então essa definição diz que hipnose é a capacidade de atravessar esse fator crítico para acessar as programações subconscientes. Até o governo dos Estados Unidos utiliza essa definição, né? Ultrapassar a faculdade crítica para estabelecer um novo pensamento ou emoção. Né? Perfeito. Essa faculdade crítica seria justamente o chamado estado consciente, né? Acho que foi cunhado, esse termo foi cunhado por quem? Dave Elman. Dave Elman, ele mesmo. Dave Elman. Exato. Eu tenho a minha definição sobre hipnose. Qual que é a sua definição? Tudo aquilo que molda a sua vida de forma pensada, acreditada e, portanto, vivida. Traduzindo crença, né? Aquilo que você acredita piamente, né, acaba sendo a forma como conduz a sua percepção de vida. Né? Eu costumo dizer que aquele negócio de São Tomé, né, que preciso ver para crer, na verdade para mim é o contrário. Você precisa crer para ver.
A forma como você crê naquilo é a forma como você acaba vendo. Perfeito. Você está no estado de hipnose. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo bem bobinho, né? Assim, tem um acidente lá, uma pessoa atropelada, uma freira vê e o policial vê. A freira tem uma percepção, ela fica completamente emocionalmente abalada, né? Terrificada, vai para o convento, reza pela pessoa. Em contrapartida, o policial vê, acolhe, liga para o SAMU, vai para casa, janta, brinca com as crianças, a esposa pergunta como é que foi o dia, fala, o rapaz foi atropelado. Então, foram duas percepções, duas formas diferentes de ver, né? Eu penso muito que então hipnose para mim é essa conexão emocional que faz com que você acredite no que você está vendo e assim isso te conduz. Perfeito. Né? E o que não é hipnose para você, né? A minha definição é essa, o que não é hipnose, porque eu acho que tudo é hipnose. Tudo é hipnose. Tudo é hipnose. Você sempre sai de um transe e entra no outro transe. Então você está em transe quando você está vendo um filme, você está em transe quando você está lendo um livro, você está em transe quando você está no seu hobby predileto, né? Você está em transe quando você está apaixonado, você está em transe quando você está fazendo academia, você está em transe quando você está correndo. A gente está sempre em hipnose. Porque quando você está apaixonado parece que você vê tudo de outro jeito, por uma outra forma, né? Pois é. Então... E transe também é aquele negócio, às vezes você faz o trabalho, aquele caminho de carro, casa, trabalho, trabalho, casa, trabalho. Aí um dia você acorda e tem que ir para casa, sei lá, da sua sogra, de alguém, sei lá. E aí você vai, tá dirigindo com a cabeça em outro lugar, com outros pensamentos, quando você vai ver, você está no meio do caminho do seu trabalho. Ótimo. Você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Você estava em hipnose, em vigília, de olhos abertos, mas você estava, é um tipo Você quer outra definição boa? Você falou a sua, eu falei a minha também. Algumas definições que falam que hipnose tem a ver com transes profundos. E não deixa de ter. Mas o problema de achar que é isso, tem gente que acha que hipnose é só isso. Hipnose não é só isso, hipnose também é isso. Sim. Também é transe profundo. Sim. Né? Então, é tudo isso. Hipnose é tudo o que a gente falou e também é transe profundo. Não é? Quer dar um exemplo de transe profundo, dos yogis, dos meditadores? Né? Tem tantos casos interessantes de yogis que... Tem aquele rapaz lá, que eu não esqueci o nome dele, você sabe, que fica no gelo, né? O homem do gelo. Wim Hof. Wim Hof. Ele... Me conta a história dele rapidinho. Ele faz um padrão de respiração e depois ele vai fazer umas aventuras no gelo, ele fica sentado no gelo por horas, ele aguenta altas temperaturas. Então ele está assim, com um estado de transe diferenciado que permite ele a fazer algumas coisas um pouco diferentes do que a gente está acostumado. É verdade. Não é? Né? Mas, voltando ao início do que nós falamos, o que ele está fazendo? Foco, concentração e provavelmente imaginação. Né? De fato, é isso. E você que está assistindo a gente, qual a sua definição predileta? A gente tem a nossa. Tem mais alguma que a gente não conhece? Manda pra gente, tenho certeza que a gente vai gostar bastante. Acho que foi isso. Falou. Você tem mais alguma outra definição que você conhece de hipnose? Não vou editar isso não, vou deixar assim. Então deixa assim mesmo. Tem mais... Corta.